Todo mundo precisa de comida para sobreviver, mas viver de comida, transformar esse sonho em um negócio sólido, que seja seu ganha-pão, seja da onde você vai investir todo o dinheiro, é uma outra história, é uma outra responsabilidade, é um outro cenário. Porque ele exige perseverança, exige talento, exige força de vontade e também, com certeza, muito estudo. Apertar o botão de start no momento certo. Eles já estavam há 1 ano e meio batendo a cabeça ali, já estavam se vendo sem saída, seria interromper as atividades, né? E eu entendo cada um deles, até porque há 15 anos atrás a minha fala era a mesma. Eu quero abrir um bistrô. Depois de 14 anos, peguei as minhas economias, fui lá, abri uma loja e conto isso muito no meu livro e essa questão que a gente não se informa, não teve a informação, eu achei que comprar e vender era fácil e não foi bem assim até que eu quebrei. E quando eu quis montar o bistrô, eu fui atrás de estudos para não quebrar de novo e é onde eu e com tanto conteúdo, com tanta informação, eu quis ajudar donos de restaurante ao invés de montar o meu. E por isso que eu falo, engana-se, tá? Quem acha que vai encurtar esse caminho só com tentativas e erros. É complicado. Se você tem um restaurante ou você está começando agora, precisa saber de uma coisa. Poucos empreendedores tiveram a sorte, né? E ficaram ricos sem base de administração. Isso acontecia lá no passado, para poucos. Mas lá no passado acontecia mais, quando havia menos concorrência, havia menos fornecedores. Mas o cenário hoje, gente, é outro. Hoje nós temos aí pizzaria vendendo hambúrguer, vendendo lanche também. Padaria que hoje não sobrevive só de pão. Se ele não fizer ali um café da manhã, um almoço para complementar, fora restaurantes também que operam hoje dia e de noite tentando compensar os seus custos para sobrar algum lucro aí no final do mês. E chega aquela sensação para alguns, não para todos, mas chega aquela sensação, poxa, eu trabalho tanto, deveria lucrar mais, o que será que eu estou fazendo de errado, né? E muitos não sabem como controlar o desperdício, muitos não sabem como montar um time que realmente veste a camisa, outros ficam se achando que como que vai crescer, né? Sem se afundar com esses erros tão caros que custam, porque o dia a dia custa muito caro dentro de um restaurante. Aí no meu livro eu conto muito isso, você precisa ter sonhos com alicerces. A gente pode tentar sozinho, cometendo erros e aprendendo do jeito mais doloroso e um caminho mais longo, ou a gente busca por conhecimento, informação e estratégia para poder crescer com mais segurança, com mais caminho. Em 10 anos eu trabalhei com diversos tipos aí de restaurantes e empresários. E os desafios sempre muito parecidos. O que muda é como você enfrenta esses desafios, como que você lidar com essa gestão. E eu digo para vocês, com a orientação certa, tudo fica mais claro. Claro, sabe, você consegue ver um cenário do lado de fora. Talvez você nem perceba os erros que você comete, porque você desconhece o certo. E o meu conselho para você é simples: salve o seu dinheiro, salve o seu patrimônio. Ter atitude empreendedora, bacana, gente, mas não basta. CNPJ não significa alcance de excelência. Abrir um CNPJ é fácil, abrir uma empresa só precisa de quê? De condições financeiras. Mas e para levá-la? Para mantê-la sólida? Com base em tudo que eu vivi e aprendi ali no presencial. Se eu puder colaborar para reduzir os seus obstáculos, essa missão dessa temporada já valeu a pena. Basta marcar uma sessão de diagnóstico para quem já quer aí dar um upgrade, né? Para quem quer se aprofundar, eu tenho curso, eu tenho treinamento, eu tenho mentoria avançada com acompanhamento, orientação minha total. Eu vou te seguindo, eu vou te ajudando ali, vou te dando toda a estrutura para você crescer. Isso para mim importa. Tá? O link eu vou deixar aqui na descrição. Vamos para o primeiro caso, marmitaria e congelados, né? O cenário, o diagnóstico que mudou tudo. O primeiro desafio, e quando eles apertaram o botão de start, são 2 sócios que saíram de uma faculdade de nutrição. Os 2 então tentaram não, os 2 foram lá e abriram um delivery de marmitas quentes e marmitas congeladas fitness. Primeiro ponto que me chamou a atenção, obviamente, mas não me espantou de nenhuma forma, foi a total inexperiência quanto à gestão. E também eles não entendiam nada de cozinha. Bem, mas que aquela alma empreendedora, vamos embora. Decidiram montar esse delivery e
uma pegada muito bacana, que foi com o público, pegada fitness, então marmitas, marmitex. Quando a gente trabalha nichado, já temos aí uma ideia quem você vai vender, que público que você vai alcançar. O motivo da busca pela minha consultoria, que foi né, que acendeu o alerta, foi a falta de lucro. Então, a primeira queixa que eles me fizeram, ao iniciar a consultoria, foi que não tinha lucro. O cenário encontrado ali na hora foi um financeiro totalmente desorganizado, aliás, não tinha fluxo de caixa, não tinha nenhum registro de movimentação financeira, e eles só sabiam que o faturamento era em torno de 27, com oscilações aí de até 30 mil. Ficava nessa curva. Não tinha como analisar as despesas fixas, não tinha como analisar os custos operacionais. Então, não que eles eram inexistentes, mas não tinha como analisar. Depois, analisando o estilo de precificação, eu percebi também que eles não haviam feito ficha técnica. Então, nós não tínhamos ali uma noção dos custos de marmita, de cada produção de prato. E era um cardápio bem extenso, porque o cardápio tinha ali, eu acho que mais de 22 variedades de pratos, uma composição de marmitex. Quando eu cheguei na cozinha, eu percebi que não tinha uma padronização. As marmitas, elas eram elaboradas, sim, em cima de cada balanço, que também isso demanda um tempo, porém sem o porcionamento adequado da proteína, da guarnição. Esse fluxo da cozinha, bem analisado, e tinha muito atropelo em relação à produção dos pratos congelados em estoque. Por quê? Para manter a manutenção desses pratos, você precisa de uma produção alinhada às vendas. Vai segurando aí. O que acontece? O serviço de marmitas quentes, que eram diário, era das 7 da manhã que elas começavam a trabalhar até as 13. Então, o foco era para essas marmitas quentes. Das 13 às 16, o foco era o que sobrava das quentes, viravam as marmitas congeladas, e elas produziam mais algumas variedades para congelado conforme o estoque. Mas o tempo era muito curto para fazer essa reposição. Porque você tem que ver que até às 16 você ainda tem que limpar a cozinha, deixar organizado. Uma falha pontual aqui, gente, foi a total falta de planejamento da malha de produção. Imagine só, compras. O responsável comprava conforme a cozinheira pedia. Por quê? O cardápio é elaborado de um dia para o outro. Amanhã então nós vamos fazer o seguinte: X, Y, Z. O que está faltando? E a cozinheira pedia. Agora eu te faço uma pergunta. A cozinheira tem responsabilidade para te passar o que está faltando e o que não está faltando? Gente, a cozinheira não tem essa obrigação e ela não vai saber, porque a pegada é outra. A responsabilidade de fazer um estoque mínimo para a construção de uma produção semanal é sua, é do responsável dessa área, não é do pessoal da cozinha. Porque ela sabe o que ela produz, mas ela não está fixada ali, focada em falar, olha, então hoje eu fiz 8 quilos de salada, de alface, hoje eu fiz X. Ela não vê essas medidas. É o setor de compras alinhado com o estoque versus o mix de venda que vai te dar esse ponto de equilíbrio, né, do estoque mínimo. Então não deixe para a cozinheira fazer pedido. E não deixe para fazer um cardápio de um dia para o outro. Então começa com esses pequenos erros aí. Todos os dias eles faziam compras, todos os dias. Gente, é um saco fazer compra. Imagina todos os dias. É um gasto de gasolina, é um gasto de tempo, é um gasto de energia. E detalhe, com isso tudo, sem esse planejamento de compras, além de fazer esse cardápio, ir lá, buscar o que estava faltando, deixar para a cozinheira ver o que pedia, para a responsável da cozinha ver o que tem e o que não tem, para comprar o que não compra, não tinha base de quantidade. Estava perdido. Então se comprava muito para coisas que não iam utilizar e não comprava aquilo que precisava. Tal situação. E todos os dias, no momento da produção, todos. Raríssimas vezes que não acontecia. Compras de última hora. Não tinha um dia, gente, não precisavam voltar no mercado e fazer essas compras de última hora. Você sabe que aumenta, dispara seu CMV, você vai pagar mais caro. E para você pagar R$ 1, 50 centavos a mais, você tem que pensar no montante, no mês a mês, no dia a dia, na semana, do ano. É centavos que viram milhões. A falta da gestão de compras te consome ali por baixo de 1 a 3% do seu lucro. Pode ter certeza. Tá? Então, a alegação que me veio foi: eu não tenho tempo, do responsável. Então, se você tem uma empresa pequena, você não tem ainda, né? Você não cresceu o suficiente para contratar alguém que faça isso para você, que você primeiro tem que aprender a fazer para você treinar, para sair com a excelência que você quer. E a alegação do responsável é falta de tempo, mas você montou a empresa para com que finalidade, aonde você quer estar daqui a 5 anos, como que você quer estruturar a sua empresa, se você não tem tempo para se dedicar.
te falta agenda, te falta entender as prioridades para você poder ir lá e executar. Porque se você chega na sua empresa e fala assim, o que que nós temos para hoje, você vai virar realmente no ciclo do urgente, apagando incêndio. Então você precisa de uma agenda, você precisa ser responsável com as atividades primárias e depois as secundárias. Organograma das funções de cada um. Eu fui e verifiquei que ali existia, aliás, não existia um organograma, né? A gente tem que elaborar. Eu verifiquei que a falta dessa rotina, né, dessa agenda de compromissos primários, a falta dessa rotina sistêmica, sem horário certo para chegar, sem horário certo para sair. Isso eu estou falando dos donos, né, dos responsáveis. Sem papel definido dos mesmos. Levando muitas vezes, a falta desses papéis definidos leva muitas vezes a discussões, porque um acha que trabalha mais que o outro, um acha que faz mais que o outro. Independe se o elo de ligação é familiar, se é de sociedade por amizade, não importa. Tanto os donos como todos os envolvidos precisam ter um checklist. O que faz, quando faz, como faz, o dia do pagamento, o dia das compras, o dia de lista de produtos que falta, enfim. Pontos mais relevantes: ausência de produtos para produzir. Então você tem que sair correndo. Isso é alarmante. Você leva o CMV. Eu estou ali para quê? Para dar lucro. Eu estou ali para eles começarem a entrar em processos que vão satisfazer o objetivo da empresa, a missão da empresa. Faltando cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Falta de reposição das marmitas que mais vendiam. Essa falta de planejamento de cardápio diário, que era a reposição, e a sobra era a reposição para as marmitas congeladas, né? Se transformava em congeladas, muitas vezes não era o cardápio que estava faltando ali no estoque de congelado. Então, digamos que o prato mais vendido era o parmegiana fitness, eles não faziam parmegiana, às vezes, no horário do almoço. Comecei a identificar esses pontos. Onde está estrangulando a sua lucratividade? O que está apertando aí? E o detalhe, né, que é muito importante, gente, que ele é vital até. Você vai cuidar lá da operação, você vai cuidar das compras, você vai cuidar do estoque. E aí? E o seu norte? Não sabiam diagnosticar o financeiro, né? Não tinha controle das movimentações financeiras, não sabiam o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é aquele marco zero. Quanto que eu preciso vender para zerar minhas contas? Para então, depois do que vem, seja lucro. Será que lucra? Quanto lucra? Mas sem ficha técnica, né? Não tem ficha técnica para ter a produção, para ter custo de produção, para ter custo de cada prato, para entender a padronização, para ser ali fiel na marca que você está usando, porque se você faz um prato com uma marca de creme de leite ou de qualquer outro molho de tomate, um molho de tomate simples, ele muda, farinha muda, marca de manteiga muda, ponto da massa, muda tudo. Então, se você não for fiel a uma marca, você não vai conseguir padronizar sabor, não vai conseguir padronizar tempo, não vai conseguir padronizar rendimento. Imagina você comprar uma manteiga que ela não dá ponto e você tem que jogar mais farinha para dar ponto. Você está deixando o lucro aí. Você entendeu dos detalhes que vocês precisam se atentar? E grande, precificação errada. Será que eu estou entregando 1 quilo e recebendo 500 gramas? Será que eu estou entregando 500 gramas e recebendo por 1 quilo? Então, se você cobrar um absurdo, seu cliente foge, porque o mercado, ele te dá a régua. Se você cobra barato e está entregando mais, você vai ganhar mais cliente, mas você vai ficar nesse corre-corre, sem fim, nesse ciclo que não tem fundo, você vendendo mais para poder bancar as despesas. É um desgaste, é falta, né? Consome energia. Compras descontroladas, um grande volume ali de desperdícios também de verduras que ficavam mal armazenadas na geladeira. Chega verdura, chega aquele quantidade grande sem base de produção, ou seja, não tem o armazenamento correto, e você coloca ali maço de cheiro verde, metade está com plástico, metade está caído ali na prateleira, ressecando. Então, nesse ponto aí, vocês têm que olhar para dar um direcionamento, um melhor armazenamento, para melhor condicionar esse lucro seu, que está ali no seu estoque, que está ali na sua cozinha, que está ali com a sua mão de obra. E aí vamos encaminhando para as orientações. Detectado tudo isso, no primeiro mês, para as coletas das informações do financeiro. Fizemos ali, então, um plano de contas bem detalhado. Quando a gente coloca as contas nos seus devidos lugares, exemplo, quanto eu gasto de marketing, quanto eu gasto de contador, quanto que é meu aluguel, quanto que eu gasto de gás. Quando você faz esse plano de contas detalhado, você consegue, então, começar a ter uma visão 360 do seu negócio, porque aí eu tenho como diagnosticar. Quais são os gargalos? O que está
mês a mês me dando mais gasto e o faturamento está ali na média. Você começa a olhar mais estratégico, mas você começa a ser mais pontual, você realmente está indo na causa raiz. Quando eu concluí que o prolabore dos donos era 3 vezes maior que a capacidade que a empresa poderia oferecer. Ou seja, o prolabore, ele não estava condizente com o faturamento, com a disponibilidade de recursos. O volume dessas vendas das marmitas quentes dava mais prejuízo e dor de cabeça. Como é que eu consigo identificar isso? Coleta de informações. Primeiro mês é coleta de informações. As vendas não justificava o volume de produção. Então, opa, peraí, você está vendendo 9, 12 marmitas, 15, quando muito 20, poxa, toda a minha experiência, se você não conseguir, depende muito da sua despesa, isso é um estudo que a gente tem que fazer, mas se você não vender acima de 60 marmitex, você está trabalhando, pagando para trabalhar. Você não consegue vender ali no dia, né? Porque entra dinheiro, você vai lá e compra. Entra dinheiro, você trabalha com o dinheiro do futuro. Mas se você tiver que parar por uma semana, você fala: cadê o dinheiro? Onde estava? Cadê o dinheiro que estava aqui? Por quê? Porque ela não está te gerando lucro. E nesse diagnóstico financeiro, eu detectei que essa empresa estava trabalhando com menos 7% negativo. Negativo em 7%. Sem dizer, trabalhando com isso. Atraso nas entregas. O pessoal ligava querendo marmita, almoço é rápido, gente. Ou você tem ou você não tem rapidez. Então, sempre faltava coisa no Marmitex, ou ia mais, ou não ia o que pediu para trocar feijão por mais arroz mais. Sempre tinha uma reclamação, mas o mais que ali estava pontuando era o atraso nas entregas. E essas reclamações eram constantemente diárias. Eram diárias. Detalhe: você está precisando vender, um motoboy, um entregador, eles aceitavam entrega para levar uma marmita num raio de 10 quilômetros, tipo uma cidadezinha que a gente tem aqui vizinho. Uma marmitex para 10 quilômetros. Faz as contas aí de quanto esse motoboy não gasta para ir e não gasta para voltar. E quem aqui no jardim de casa, né, para você abraçar, você deixava as pessoas reclamarem, obviamente, você tem uma baixa recorrência, praticamente aí eles tinham uma recorrência de 10%, que é pouco, e a outra reclamação que também não ajuda a recorrência a aumentar uma hora vem salgado, uma hora estava sem sal, uma hora estava com gosto esquisito. Quer dizer, cadê as fichas técnicas? Cadê você ali na cozinha olhando o lixo, olhando a produção, experimentando, sabe? Estando ali. Por mais que você não saiba cozinhar, você tem um senso crítico, você quer, qual que é o padrão de qualidade que você quer da sua empresa? Qual que é o padrão de qualidade, Andréa Zagato, de ser, de apresentar as aulas? E eu sempre busco, como eu falei, que cada vez melhor, eu me cobro muito. E a gente erra, gente, porque a perfeição se vem com a construção diária, repetidamente, daqueles mesmos, né? Daquilo que você faz mais. Por isso que você chega há tanto tempo trabalhando em tantos tipos de cozinha que eu falo com toda a convicção o que eu te apresento aqui. Fatos reais, casos reais. Saibam que o mínimo aceitável que você tenha que ter de recorrência de pessoas voltando é em torno de 60% a 70% de pessoas voltando todos os dias. Se gastava um alto investimento em marketing, um valor muito maior do que pagavam para a folha salarial, para poder trazer novos clientes. Mas você gasta novos clientes, e você faz o que com os novos? Não atende bem. E aí você fica gastando marketing para trazer, fica gastando marketing para trazer. Ou seja, compravam novos clientes todos os dias. Entendeu a estratégia, gente? Realizamos, então, uma lista de compras semanais, mediante um cardápio semanal. Fizemos, com base nos pratos congelados que mais eram vendidos, estipulamos, então, o que comprar durante a semana. Fizemos todas as fichas técnicas de cada prato. Nós já inovamos tudo, cardápio com os preços já alterados, uma nova embalagem, sabe? Aquela upgrade, vamos mudar, bacana. Fizemos, então, no segundo mês, conseguimos aí com a coleta de informações uma quantidade, instituímos, né, uma quantidade mínima de estoque. Então, você chegava no estoque, estava tão desorganizado, você via óleo aqui, você via extrato de tomate ali, você via farinha aqui, farinha ali. Tudo bagunçado. Então, o que está desorganizado é impossível. E elaboramos um planejamento diário de cada produção, de cada prato. Ó, chegava lá, às vezes, tinha frango descongelando na bacia ou debaixo da torneira. Cadê a tabela de produção de congelamento, de descongelamento? Não tem, porque você também não tem planejamento de produção. Simples. Uma coisa leva a outra. Você entende que a cadeia de um restaurante é uma engrenagem, uma coisa está dependendo da outra. Não tem como a gente olhar só para um, né?
Não tem como a gente olhar para a árvore e não olhar para a floresta, não tem como. Passei um treinamento de boas práticas de manipulação, de organização, de armazenamento. Então, é aquela coisa, né? É gostoso? Não, porque eu mudo completamente a história, né? A gente sai daquele conforto, a gente sai daquele conforto e começa a gerar o quê? Quebra os ovos para fazer omelete, e tá tudo bem. E quem aceita vir no jogo com você é porque tá querendo mudar, tá querendo crescer com você, e você precisa ser o primeiro a dar exemplo. Outra coisa, ninguém mais começava a produzir os pratos, né, a colocar nas marmitas, sem que os responsáveis experimentassem. E no meio da produção vai lá, experimenta o arroz, experimenta isso, veja aquilo, analisa o lixo, vê como é que eles estão cortando a cebola, a batata, vê se está tendo uma certa, né, um certo conscientização de desperdício. Isso também é uma forma de você checar se eles estão seguindo ou não a ficha técnica. A ficha técnica não é um monstro de sete cabeças. A gente gasta tanto, tanto, tanto para montar um restaurante e justamente o cardápio, que envolve uma ficha técnica, uma precificação correta, é negligenciado. Presta atenção se eu estou falando mentira. Outra coisa que foi o boom, que foi assim, a virada de chave. A gente precisa de foco. Quem foca, cresce. Nós acabamos com as marmitas quentes. Não tem marmita quente. Porque o foco principal era você vender kit de marmitas semanais para a pessoa comer durante a semana, congeladas, top, gostosa, tudo certinho. Pessoal que tem, então, esse perfil. Fizemos o checklist das funções de cada um, até onde eu vou e até onde começam as suas funções, o que você precisa me entregar, vocês tendo responsabilidade daquilo que é sobre o meu comando. Essa aula está sobre o meu comando. Então, cada um consegue focar na sua maior habilidade e desenvolver ela, né? Começam a se tornar pessoas mais organizadas. Eu tenho com quem cobrar. Para onde eu vou? Quem me fez? O que vai fazer? Eu tenho para quem cobrar. Lógico, como eu falei, no período que eu estou ali das aplicações, né? Colocando as ferramentas sobre a minha supervisão, sobre a minha orientação, o que está certo, o que é errado, vamos fazer de novo, não entendeu. Eu comecei a sentir que estava já, né, tendo uma evolução no faturamento e pequena. Mas uma coisa que eu consegui ver no financeiro, mesmo que você estava oscilando entre 28, 32, a gente estava vendo lucro. Eu estava vendo um crescimento pequeno por parte do empenho de todos, eu estava vendo, mas mesmo com todas essas mudanças, pequenos ajustes, era visível ver o lucro. Esse lucro, ainda que na casa dos seus 5%, era lucro positivo e não mais 7% negativo, entendeu? Você pode hoje faturar 400 mil e não ter lucro, e você pode faturar 30 mil e ter lucro maior do que quem faz 400. Faturamento não é lucro. Não se apegue em vendas. Se apegue lá nos seus bastidores, que lá que está acontecendo todo o processo de lucro. Quando eu digo o lucro está no caminho, não no final. Centavos viram milhões, porque cada processo que você adequa, que você aperta os parafusos, você está alimentando o seu lucro, você está alimentando a solidez da sua empresa. Simples assim. Mas 5% não sobrevive a médio prazo. Você precisa ter motivação, você vai 5%. Só que para manter uma empresa ali no patamar das contas, para ela ser sólida, eu precisava que eles mantivessem, né, elas da cozinha e eles da administração, eles mantivessem uma projeção de aumento crescente, e que eu calculei ali que para eles ficarem bem, ficar todo mundo tirando aquele salário que eles queriam de prolabore, eles tinham que chegar no mínimo entre 48 e 53 mil. Fiz isso mediante a quê? Análise financeira, gente. Como é que você chega em número sem análise financeira? Terminando o período aí de 3 meses, que é onde a gente atua de forma mais intensa, né, porque é muita transformação, que é muita mudança, aí a gente passa para manutenção, que são visitas mensais. Aí, então, passei uma vez por mês a conferir se as planilhas estavam corretas, se eles estavam aplicando as ferramentas, se o financeiro estava sendo feito, se estava sendo feito de forma correta. Lá para o 5º mês, e eu vendo esse certo protelamento e tudo, eu sem querer, cheguei um dia ali, você fez isso, você fez aquilo, tal, eu sem querer soltei, mas tamanho me chocava essa falta de comprometimento com o horário, essa falta às vezes eu chegava lá, já aconteceu umas 2 vezes eu chegar lá e nenhum dos 2 estava, porque os 2 esqueceram, porque foram fazer compromissos particulares lá fora, os quais esqueceram da consultoria. Consultoria é para ajudar. Então, eu fui lá e soltei, sua empresa está na UTI, em estágio crítico, se vocês não mudarem essa rotina de vocês, esse comprometimento agora, porque pagar a consultoria não é fazer milagre. Se vocês não dedicarem, se vocês não se empenharem, ela não faz sozinha.
ela é um direcionamento, ela é uma construção para te guiar entre o sim e o não. Se vocês não decidirem a levar com rigor essa gestão e a função que cada um tem aqui, nós não vamos sobreviver. Quando eu falo nós não vamos, que eu estou ali, eu me empenho junto, e eu sou uma sócia, e eu oriento, e eu quero o resultado. Porque o que mais me dá prazer é escutar um depoimento que eu ajudei a pessoa, porque eu sou essencial, a consultoria é essencial, ela é essencial, mas ela depende de você. Ah, mas você quer me dizer que o dono é sinal de escravo, tem que se escravizar? Lógico que não. Eu estou dizendo que você, dono, tem que fazer bem feito para ter dinheiro e crescer para poder contratar para quem faça com você e você delegue sabendo que você está delegando. Não adianta você fazer contratar um financeiro, como aconteceu num cliente meu, que ele contratou um financeiro para fazer para ele dentro da empresa, lá nas casas dos seus 500 mil, e em um ano e meio ele foi descobrir, depois de um ano e meio, que isso não é uma história agora para contar, mas ele descobriu que ele levou um tombo de 150 mil. E por que ele levou um tombo de 150 mil? Porque ele não sabia diagnosticar seu financeiro. Sim, no começo você precisa ser um estagiário, um aluno, como eu fui, e bem aplicado, hein? Ser sistêmico ali, com rigor com seus estudos, com as aplicações das ferramentas. Ou senão você vai amargar em anos de prejuízo até se conscientizar que você estava recebendo produtos sem desqualificados, a menos, pagando mais, às vezes duplicata, dupla. Quantas vezes eu não vi isso? Tem muita história para contar, esse é só o começo, essa é só a primeira aula, mas tem muito exemplo por aí. Eu não nasci gestora, gente. Eu me formei ao longo das experiências em campo. Hoje eu tenho mais de 35 cursos dentro da área, eu não paro de estudar. Eu tenho uma pós-graduação, 2 anos ali de pós-graduação em negócios de alimentação. Aonde tinha curso eu ia, era Bauru, era Jaú, era Águas de São Pedro, São Paulo. Até rimou. Mas eu não medi esforços para aprender. Custa caro? Custa. Não é um investimento barato. Conhecimento nunca foi barato. Conhecimento bom não é barato. Às vezes a pessoa está pagando lá 4 mil de marketing, 5 mil de marketing para trazer venda, e ela não paga 5 mil, 3 mil, não chega nem a metade disso para poder ter um conhecimento de gestão antes de fazer o marketing virar, porque se o marketing vem para te fazer vender e você está vendendo com prejuízo, é uma roda sem fim, um ciclo. Consegue me entender? E o que me deu experiência não foi somente os estudos, porque o estudo sem a prática é nada. E a prática sem estudo será sem direção. Essa aqui, gente, foi uma primeira aula de 4, eu vou falar para vocês novamente, não perca nenhuma aula. Espero que tenha, com isso, surgido insights. Se você viu em alguns desses desafios que eu contei aqui, se você se viu em algum deles, saiba que você não é único, saiba que você não está sozinho e que todos têm como melhorar. Hoje essa marmitaria tem um faturamento em torno, média, eu gosto de falar média, de 130 mil. Hoje eles direcionam seu marketing para o público certo, para o público que dá dinheiro, uma consistência de bastidores, eles sabem onde eles têm que melhorar, eles têm uma visão ampla de onde está o erro, mesmo que entre outro funcionário, ele saiba diagnosticar aquela geladeira organizada, aquela produção dentro da padronização. Padrão André Zagato, de dar aula, de ser mentor e tudo mais. Qual é o seu restaurante? Como você quer ser? Clientes te olhem, vejam a sua empresa, o seu restaurante na sua cidade. Mas não se faz uma construção de anos, às vezes, ali que você está 35 anos, 15 anos, 8 anos ali, querendo fazer milagre, né? Então não tem almoços grátis. Por mais que você esteja no caminho, esteja certo que não existe milagre sem a gente se dedicar, sem a gente se esforçar. Porque existe dedicação, existe estudo, e estudo gera ação gera transformação. Seus sonhos e ideais sólidos para se tornar realidade. A virada do jogo deles é que eles começaram a apertar o botão do start a tempo. Mas foi muito a tempo, mas foi ali na risca, na linha tênue. Tem gente que já aconteceu, eu posso contar para vocês. Cheguei numa consultoria em que eu falei, não dá. E no segundo mês eu falei, não dá para seguir, não tem como. Mas para chegar nessa conclusão, a gente deixa para um próximo caso aí. O que você resume? Que o cenário estava caótico, era muita desorganização, era faturamento que não pagavam as contas. Então a empresa realmente estava na UTI. Eu tive que ser dura. Mas o que mudou? A gestão, mudou o conhecimento. Eles entenderam que não bastava ter um produto bom, um público bom, se os bastidores estavam em processo caótico. Eles precisavam de processos, de estratégia, de foco no que realmente dava lucro. Então a gente descobriu que era o quê? O foco principal. Às vezes você fica abastecendo o tanque que não ganha a guerra. Vamos abastecer o tanque que compromete que ganha a guerra. Achavam que vendia marmita, mas na verdade vendiam prejuízo.
as marmitas quentes. E quando a gente alinhou tudo isso, começou a rodar. Então, foi crescendo, foi indo. O que estava faltando? Ajustou os processos, ajustou os bastidores, ajustou a disciplina. Era só vender. Você quer aumentar esse lucro de 5 para 10, para 15, que é o top, que é bom? Então, né? De 10 a 15 é bom? Venda. Mas venda agora, com recorrência alta. E graças a Deus, hoje, 60% eles estão conseguindo. É um público muito elitizado. Saíram daquele sufoco diário para uma operação mais organizada. Deixaram de correr atrás de cliente novo que realmente não. Corre atrás de cliente novo que não fica. Cuida do que você tem em casa. Cuida do seu jardim de casa, seu quintal. Né? Então, eles aumentaram essa recorrência, então, logicamente, você diminui o gasto com marketing. O marketing seu vai fazer o seu nome, a sua marca presente e tudo mais. E a pergunta que fica é: quanto tempo você ainda vai perder testando no escuro enquanto poderia estar crescendo com um plano sólido? Qual é a sua praia? Então, se você se viu nessa realidade, nesse caso, saiba que você não está sozinho e que sim, tem a solução. E a pergunta que você tem que se fazer é: você está disposto a realmente a fazer o que precisa ser feito? Semana que vem tem mais. Eu vou falar de uns desafios de restaurante self-service. Tem muitos que eu atendi. Se você que está me assistindo ainda não faz parte do grupo da comunidade gastronômica 2.0, está perdendo conteúdo, está perdendo dicas, fica de fora, não. Faz parte, venha junto, participa, não fique sozinho. Eu termino aqui o primeiro caso, marmitas e congelados, o botão do start apertou na hora e foi tudo mudo que mudou. Foi o diagnóstico que mudou tudo. E eu fico feliz de participar desse sucesso. Eu quero também ver o seu, tá certo? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.